torpedos norte-americanos e se tornou o primeiro porta-aviões norte-americano perdido na guerra. Como vingança, o porta-aviões Shokaku foi gravemente danificado. Ambas facções se retiraram e a invasão foi adiada. A Batalha do Mar de Coral foi a primeira da história travada exclusivamente pela aviação, já que os navios de guerra inimigos não chegaram a se ver e nem a trocar tiros entre si. Apesar das perdas, esta foi considerada uma vitória norte-americana. O plano estratégico japonês no Pacífico era criar um perímetro defensivo exterior, cuja chave era a base norte-americana de Midway. Sabiam que qualquer batalha para derrotar a frota do Pacífico dos Estados Unidos tinha que ser disputada e vencida durante 1942, antes que o programa de construção naval norte-americano desse frutos. Para o ataque a Midway, o comandante-em-chefe japonês, o almirante Yamamoto, reuniu uma enorme força naval composta por 8 porta-aviões, 11 encouraçados e mais 100 outros navios. Os primeiros ataques de bombardeiros norte-americanos baseados em Midway causaram poucos danos. Para evitar novos ataques, os japoneses montaram uma série de bombardeios para destruir a pista de aterrissagem e os ninhos de metralhadoras. Na primeira hora do dia 4 de junho, a frota japonesa foi avistada e os norte-americanos lançaram ataques. Um primeiro ataque dos Devastator foi totalmente aniquilado. Um ataque posterior, realizado por bombardeiros de mergulho Dauntless, obteve mais sucesso bombardeando e causando sérios danos a 3 porta-aviões pesados japoneses, o Soryu, o Kaga e o Akanji. As duas facções atacavam e contra-atacavam. Ambas perderam porta-aviões. Os norte-americanos, o Yorktown, e os japoneses, o Iryu. Uma das batalhas mais decisivas da história, Midway marcou uma virada decisiva na Guerra do Pacífico e confirmou o porta-aviões como o navio de guerra mais importante. O Japão perdeu 4 porta-aviões pesados e com eles o seu domínio naval do Pacífico. Sem tanta oposição, a frota norte-americana pôde começar a deter o até então avassalador avanço japonês. Midway proporcionou aos norte-americanos a possibilidade de tomar a iniciativa, ainda que por pouco tempo, antes que os japoneses reorganizassem as suas frotas. Em agosto de 42, uma força expedicionária dos Estados Unidos, que incluía 3 porta-aviões, desembarcou 19 mil fuzileiros navais na ilha de Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. Os japoneses enviaram uma força invasora escoltada por porta-aviões e com o apoio da aviação baseada em terra para recuperar Guadalcanal. Apesar do constante ataque aéreo e terrestre e do bombardeio naval, os marines conseguiram construir uma pista de aterrissagem na ilha. Em uma semana, o campo de Henderson Field estava pronto para as operações de voo. Durante um combate entre porta-aviões ao leste das Ilhas Salomão, o Enterprise acabou gravemente danificado, apesar de ter continuado em ação. Os japoneses perderam um porta-aviões leve, o Ryojo. No final de outubro, ocorreu outro confronto importante, a Batalha das Ilhas de Santa Cruz, quando o Enterprise voltou a ser danificado e o Hornet foi afundado. Neste aspecto, as baixas de porta-aviões norte-americanos superavam as dos japoneses. Mas como o objetivo norte-americano era impedir que a Marinha Imperial Japonesa interferisse nos desembarques de Guadalcanal, missão na qual obtiveram sucesso, as batalhas das Ilhas Salomão devem ser consideradas uma vitória estratégica dos americanos. Os pequenos arquipélagos das Ilhas Gilbert, Marshall, Carolinas e Marianas no meio do Pacífico eram o objetivo seguinte da guerra.
As operações para recapturá-las seguiam um modelo que ficou conhecido como Campanha de Ilha em Ilha. Quando uma ilha era recapturada, os seus campos de aviação eram convertidos em base-chave para realizar novas operações até a próxima ilha. Depois de reduzir as defesas japonesas com bombardeios aéreos e navais, as tropas americanas desembarcavam. O poder aéreo dos porta-aviões também prestava apoio às tropas durante os ataques. Os combates por terra para recuperar essas ilhas foram uma tarefa árdua e sangrenta. As fanáticas e bem entrincheiradas tropas japonesas se defendiam com muita tenacidade. As baixas dos dois lados foram enormes. Uma vez tomada e garantida uma ilha, a Brigada de Construção dos Marines colocava mãos à obra. A sua missão era construir um campo de aviação o mais rápido possível, a partir de onde se realizariam as operações futuras. Destes campos de aviação, os bombardeiros pesados e médios da Army Air Corps atacaram os navios de transporte e os campos de aviação japoneses. A redução das guarnições japonesas nestes grandes arquipélagos, obtida entre novembro de 43 e fevereiro de 44, levou a uma retirada temporária da Força de Porta-Aviões dos Estados Unidos para se reagrupar para a fase seguinte, que seria o avanço pelo sudoeste do Pacífico. Os pilotos baseados em terra tinham a segurança de uma pista de aterrissagem longa o suficiente. Para os pilotos de aviões embarcados em porta-aviões, a missão nem sempre era tão fácil e os acidentes causavam algumas terríveis baixas. Após as primeiras perdas, as duas partes trabalharam duro para reequipar as suas frotas de porta-aviões. Apesar da chegada de novos aviões navais, o que fazia falta realmente para a Marinha Imperial Japonesa eram pilotos experientes. E os seus substitutos não podiam fazer muita coisa contra os novos e muito superiores aviões dos Estados Unidos, o Hellcat e o Corsair.
As iniciativas dos Estados Unidos começaram em junho de 44, quando foram lançados ataques com porta-aviões contra Saipan e Tinian. 200 Hellcat destruíram 40 aviões japoneses em terra. Com o apoio de um maciço bombardeio naval e dos aviões dos porta-aviões norte-americanos, 20 mil marines desembarcaram em Saipan no dia 15 de junho de 44. Com a concentração de poderosas forças navais das duas partes, estava pronto o cenário para o maior combate naval entre porta-aviões da história, a Batalha do Mar de Filipinas. Para derrotar aos 9 porta-aviões japoneses, a 5ª Frota da US Navy levava 15 porta-aviões. A frota móvel japonesa estava preparada quando aconteceram os primeiros confrontos. Mas estava totalmente mal preparada para as dimensões da derrota que viria. Pouco depois dos aviões de exploração detectarem as duas frotas, cada uma lançou uma série de potentes ataques aéreos contra os porta-aviões. Os japoneses atacavam continuamente com um total de 4 ataques. Mas prevenidos da sua chegada pelo radar, os caças norte-americanos Hellcat e Corsair os aguardavam e derrubaram 216 dos assaltantes. Agora era a vez dos ataques norte-americanos. Mais de 210 aviões, divididos em 6 grupos, atacaram a frota japonesa.